sentar, por gentileza, em nome de Jesus, né? Que a graça, o amor, a plenitude do Espírito do Senhor seja em cada coração nessa noite. É uma maravilha estarmos assim. Tem sido muito bom, queridos, muito bom o nosso clamor aqui às 18 horas. E olha que a gente só está na segunda semana, né? Eita, imagina daqui a 6 meses como é que vai estar. Por isso que nós precisamos permanecer. Amém? Permanecer. E se nós permanecermos, nada nos será impossível, porque o Senhor conferirá para nós autoridade, e autoridade para que haja um agir no mundo espiritual. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Robson Cardoso, tá? E você que está aqui pela primeira vez, tá? Você está na missão evangélica do projeto Semear, tá? Uma pequena igreja de um grande Deus. Amém. E o nosso Deus é tão grande que ele não cabe aqui dentro. Tá certo? Por isso que ele escolheu habitar dentro de você. Amém. Porque eu sei que o seu coração é gigante. Amém, queridos? Amém. E nós estamos aqui justamente para engrandecer esse Deus. Tá? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Por isso eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em mãos. Tá? Porque eu quero trazer hoje uma mensagem textual. O tema da mensagem hoje é: chega de desculpas. Eita, o tema é forte, né? Repita aí o tema comigo, diga: chega de desculpas. Desculpas. Pronto. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos devagar. Eu preciso contextualizar essa mensagem, tá? Nós vamos falar a respeito de um grande homem na Bíblia, tá? Mas que muitas pessoas ainda não sabem a respeito do lado negativo desse homem. Porque a gente pega algumas pessoas na Bíblia e a gente acha que foi perfeito, não é? Mas eu quero mostrar para você que a Bíblia é linda, porque ela mostra tanto os acertos como os erros do homem. Tá? E na Bíblia só há um perfeito, Jesus Cristo. Tá? Todos os homens bíblicos tiveram suas qualidades, mas tiveram também os seus defeitos. E nós precisamos aprender com os defeitos dos homens da Bíblia, sim ou não? Sim. Para que a gente não cometa, tá? E sofra o mesmo que sofreram. Porque os erros dos homens bíblicos geraram para eles também sofrimento. Tá? Então nós precisamos ser pessoas inteligentes a ponto de aprendermos com os erros dos outros, para que a gente não cometa e sofra o mesmo dano. Tá certo? O tema da mensagem é: chega de desculpas. Por quê? Tá? Porque nós, como seres humanos, nós vivemos o tempo todo questionando Deus. Se nós pararmos para analisar o comportamento e o linguajar dos crentes, tá? Não tem sido muito bom. Porque os crentes são críticos o tempo todo. Quando eu falo assim, crente, eu estou generalizando, tá, queridos? De uma forma geral, o crente, ele critica, ele aponta, ele percebe o erro dos outros e tem o prazer de falar. Tá? Eu conheci muitos crentes que têm essa prática. Os crentes hoje são capazes de olhar e falar assim: ah, esse pastor aí não serve muito não para pastor. Né? E por certo, essa pessoa acha que se imaginaria o pastor, né? Já tem irmãs que dizem: ah, essa dirigente aí do círculo de oração, está meio fraquinha. Por quê? Porque ela se imagina dirigente do círculo de oração. É assim ou não é? Ah, essa regente aí do coral, né? Tem aí um capoete meio estranho. Por quê? Porque ela se imagina como regente do coral. Nós temos hoje, queridos, tá, um comportamento no meio evangélico crítico. E críticas intensas e constantes. Porque pensa numa época que estamos vivendo de resmungos, né? De reclamações e murmúrios. Nós estamos parecendo, sabe quem, queridos? Aquele povo que saiu do Egito, que vivia comendo do maná do céu, bebendo da água da rocha, e mesmo assim, diga, reclamando. Reclamando. Nós estamos numa época complicada. Se você parar para analisar, eu não sei se você ainda percebeu, mas a maioria dos crentes que a gente se encontra reclama de alguma coisa. Reclama de alguma coisa. E o interessante é que essas pessoas entendem Deus como Senhor. Você imagina se fosse alguém que não tem Deus, né? Mas eu não vejo tanto as pessoas sem Deus reclamando. Talvez porque elas sejam conformadas por não ter um Deus? Ou será que nós, crentes, reclamamos muito porque acha injusto o que tem e acha que Deus poderia dar mais? Eu não sei explicar. A verdade é que nós o tempo todo confrontamos Deus pelas decisões que Ele tomou. A gente olha para um pastor
Foi Deus que colocou o pastor ali? E às vezes a gente analisa, e esse pastor não é muito bom não, porque esse pastor tem um defeito assim, assim, assim. Será que nós estamos questionando a decisão de Deus? Sim ou não? Talvez a gente olha para alguém que está fazendo a obra do Senhor, e ao analisar essas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, a gente vê os defeitos. Será que a gente não está questionando a capacidade de Deus de escolher alguém e colocar na sua obra? Porque a obra é de quem, queridos? Do Senhor. Mas diga com força, a obra é de quem? Do Senhor. Então se a obra é dele, ele coloca quem ele É. E nós temos o direito de questionar isso? Não. Nós temos que aceitar? Tá. Mas tem sido assim? Não. Porque nós estamos hoje nos colocando como avaliadores das decisões de Deus. E tem casos que as pessoas querem dizer, não, Deus errou ao chamar a pastora Neira. Não, Deus errou por dar o Daniel para Elisângela. Não, Deus errou, mas errou por ter ensinado Rechilier a diaconisa Maria José. Não, Deus errou por ter dado o tamanho que o Marcelo tem. Porque Deus errou. Por ter dado os filhos à dona Regina, que deu. Não, Deus errou! Errou porque chamou o evangelista Fidel para a secretaria de evangelismo da igreja. Não, Deus errou! Porque colocou um homem que era sem paz, sem Deus, sem salvação, criado no espiritismo como pastor da missão evangélica do Projeto Cimento. Não, Deus errou. Porque poderia ser? Eu. Quem está entendendo? Como a humanidade tem vivido? Questionando sempre as decisões de Deus. A humanidade tem se posicionado o tempo todo se opondo àquilo que Deus decidiu fazer. Ora, todos nós temos qualidades, queridos. E Deus quer usar a todos nós. O problema é que a gente, no geral, quando eu falo a gente, falo o povo de Deus, no geral, não tem coragem de construir. É muito mais fácil pegar a coisa que já está construída. Ora, começar uma obra numa calçada, sem perspectiva nenhuma e sem saber quem vai estar presente ou o que vai ser, ninguém quer começar. Olha, quantas pessoas estão fazendo culto nas calçadas hoje? Mas nós fizemos, pastora Neira, diaconisa Maria José. Aleluia. E começamos na calçada. Glória a Deus. E Deus nos trouxe até aqui. Para a glória dele, para a glória do seu nome. Pessoas imperfeitas. Pessoas cheias de defeito. Sim. Condenáveis, sim. Em que alguém pode levantar o dedo e apontar no nosso nariz e nos culpar? Sim. Talvez vamos nos culpar com razão? Sim, porque nós somos defeituosos. Mas está aí uma coisa que Deus fez. Deus nos escolheu. A maioria das pessoas que estão aqui hoje não estavam nessa calçada. Mas Deus te escolheu para estar aqui hoje. Porque Deus te escolheu para uma grande obra. Talvez alguém questione, mas por quê? E a resposta é simplesmente porque Deus quis. E é Ele que tem nos sustentado a cada dia. É Ele que fez com 3 anos. 3 anos de projeto semear, nos dá uma congregação lá na cidade do Horizonte. Sábado que vem, há 7 dias, nós estaremos indo para a cidade de Puro Mar. O segundo culto lá na cidade do Mar, 230 quilômetros. E no último sábado estaremos indo para Melancia, para o nosso terceiro culto lá em Melancia. A resposta já está quase saindo lá para Pidoretama. Nós vamos para Pidoretama. O tema da mensagem é chega de desculpas. Por que chega de desculpas? Porque nós, queridos, o tempo todo estamos nos autoavaliando para tentar fugir daquilo que Deus tem para nós. Eu tinha motivos para dizer para Deus, Deus, eu não quero ir para Fortaleza.
porque eu sou carioca, do Rio de Janeiro, nascido no Andaraí. E não foi no tempo que o Dondon jogava lá, não. Foi bem depois. E tive a oportunidade de rodar esse Brasil, estar no exterior, de ir para Belém do Pará, para me casar. Glória E depois Deus dizer, vamos para Fortaleza. Aleluia. E eu falei com Deus, Fortaleza? É assim. Eu nunca fui em Fortaleza. Eu queria ir para outro lugar. Eu queria atravessar o oceano. E Deus confirmou Fortaleza. Glória a Deus. E viemos para esse lugar. E hoje eu sei por que Deus nos chamou para esse lugar. Porque Ele escolheu. Eu não tenho culpa de Deus ter escolhido. Mas se você for parar para pensar, Deus te escolheu para alguma coisa que não escolheu outras pessoas. Para analisar. Glória a Deus. Aleluia. Deus te escolheu para grandes coisas que não escolheu outros. Glória a Deus. A gente adora se inferiorizar perante outras pessoas. Isso é muito mal. Porque nós precisamos parar um pouquinho para nos posicionar naquilo que Deus deu para nós. E se nós formos zelosos naquilo que Deus deu para nós, Ele vai nos dar coisas ainda maiores. Porque a Bíblia diz que se fores fiel no pouco, sobre muito Ele coloca. Mas nós temos que fazer um pouco com zelo, com amor, com dedicação. Amém. Porque se é aquilo que você tem ou pouco, é tudo que você tem. E se é tudo que você tem, dê tudo que você pode dar. Aleluia. Para que Deus conceda algo maior. O tema da mensagem é cheio de desculpas. E eu quero pegar de exemplo para nós, biblicamente, a vida de Moisés. Por que a vida de Moisés? Porque Moisés é tido como o perfeito. O cara. É ele e o Roberto Carlos. Porque certamente diria, esse cara Sou eu. Pois é. Mas não é bem assim não. E eu quero mostrar para você pela palavra do Senhor que Moisés ele era tão defeituoso quanto nós somos hoje. Mas por que aconteceu o que aconteceu com Moisés? Nós vamos entender através da mensagem. Então abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, escrito por ele mesmo, por Moisés. Ele relata sobre ele. E o que é interessante, ele não omite os seus defeitos. Isso é uma coisa muito linda. Isso se chama de sinceridade. E na sinceridade ele mostra seus defeitos. Tá certo, queridos? Abriu aí, Êxodo capítulo 3. Agora, olha aqui para mim. Deixa eu só contextualizar esse texto. Que momento é esse? Esse é o momento quando Moisés foge do Egito e chega na terra de Midian. Tá? E o que acontece? Por que Moisés fugiu do Egito? Moisés fugiu do Egito porque ele tinha matado um egípcio. E tinham visto ele matar um egípcio. E quando ele tentou intermediar uma confusão entre hebreus, alguém disse assim, você se metendo na nossa conversa, ô rapaz, quem é você? Nós bem vimos você matar o egípcio, rapaz. Cuide da sua vida. E aí, porque ele matou um egípcio, ficou com medo de sofrer as sanções disciplinares egípcias e fugiu do Egito. Mas ele fugiu porque havia um propósito de Deus para a vida de Moisés. Entende que até nas nossas fugas, às vezes Deus está agindo porque Ele quer se encontrar com a gente? Até nas nossas fugas. E nós somos bem fujão, sim ou não? Quantas vezes a gente não quer correr? Quantas vezes eu corri? Eu corri de muitas coisas, querido. Eu fugi de muitas coisas nessa vida. Tá? Não tive coragem de encarar, não tive coragem de enfrentar. Né? E o que acontece? Moisés vai para o deserto de Midian, se encontra com Deus numa sarça ardente. O que é uma sarça? Sarça é uma espécie de arbustos do deserto ali, tá? Do deserto do Egito. E o que acontece? Que aquela sarça tinha um fogo que não consumia, era um fogo espiritual. E era Deus tipificado naquele fogo. Deus fala como é estranho aquele fogo na sarça, fica olhando. Não é? E aí ele vai tentando chegar mais para perto para entender aquele negócio ali, que era muito esquisito. E aí vem uma voz, e essa voz diz para Moisés,
Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar Santo. Jesus, Deus usando aquele fogo, aquela sarça para chamar a atenção de Moisés, para dizer para Moisés, olha, a partir de agora você vai precisar ter reverência e respeito pelo caminho que você vai trilhar. É isso que Deus estava dizendo para Moisés. Tira a sandália dos teus pés, porque agora você vai trilhar um caminho santo. Glória a Deus. Porque Deus estava querendo dizer para ele, eu te escolhi. Glória a Deus. Deus escolheu um assassino. Deus escolheu um fujão. Deus escolheu um medroso. Deus escolheu um covarde. Deus escolheu qualquer adjetivo que você queira dar para ele. Mas Deus escolheu! E quem sou eu ou você para questionar? Quem sou eu e você para questionar? Foi Deus que escolheu e pronto. O fato é que, agora num diálogo entre Deus e Moisés, a postura de Moisés é vergonhosa. E eu quero mostrar isso para você. Por isso o tema da mensagem é chega de desculpas. Tá? Deus diz para Moisés qual é o seu projeto, de que Moisés deveria de voltar para o Egito para tirar o povo de Deus da escravidão, de que ele seria o intermediador entre as decisões de Deus e o povo, que ele seria a pessoa que lideraria esse povo. E agora quando Deus apresenta essa questão para ele, tá? Moisés dá a primeira desculpa. A primeira desculpa se encontra aqui no versículo 11, capítulo 3 de Êxodo, versículo 11. Isso. A primeira desculpa de Moisés, diz assim o texto: então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha aqui para mim. A primeira desculpa de Moisés foi, eu não sou capaz. Ele diz, quem sou eu? E ele está dizendo para Deus, eu não sou capaz. Ora, Deus sabia que ele não era capaz. Moisés poderia contra o exército de Faraó? Não. Moisés por ele só poderia convencer o coração dos hebreus? Não. Moisés por ele só poderia dizer a Faraó, liberte os hebreus da escravidão? Não. Moisés por ele só poderia conduzir o povo hebreu pelo mar vermelho sem barco? Não. Moisés por ele só poderia conduzir esse povo pelo deserto até chegar na terra prometida? Não. Desculpa, queridos, mas é o primeiro pagar de mico de Moisés diante de Deus. Porque analisa, queridos, Deus sabe que ele não é capaz de nada, mas ele quer nessa hora tentar dizer para Deus que Deus se equivocou em ter chamado ele. Porque olha o que ele diz no texto: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés está dizendo para Deus, eu sou incapaz. Mas olha que interessante o que Deus diz no versículo 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. É óbvio que Moisés não faria isso sozinho. Você entende como nós seres humanos, irmão, pagamos mico diante de Deus muitas vezes? Porque se Deus te chamou e disse assim, vai para a fortaleza, te estabelece lá, porque lá vai haver uma grande obra. E eu vou falar, meu Deus, eu vou para casa de quem? Eu vou comer o quê? Vou trabalhar aonde? Entende que se é Deus chamando para ir, é porque já está embutido, já está ali implícito, né? Já está ali, tá? Embutida a palavra, eu serei contigo. Se é Ele que está mandando ir. Porque Deus não vai levar a gente para uma furada. Às vezes a gente fica achando que Deus vai levar a gente para uma furada. Às vezes a gente está achando que Deus é o nosso amigo de Face e de Zap. Deus não pode ser comparado a essa gentinha que a gente chama de amigo, não. Deus tem que ser entendido como Deus.
Aleluia. E que Ele é Deus porque em si só, tá? Em si só há o que há nele. Por isso Ele é Deus. E se houvesse alguém igual a Ele, ele não seria Deus. Ele seria um ser igual a outro. Ele é ímpar. Não tem par. Não existe o outro igual a Ele. Por isso Ele é Deus. Aleluia. Se Ele tomou uma decisão, ora, pare de questionar a decisão que Ele tomou. Para que a gente vá bem. E para que se cumpram em nós as promessas dEle. Moisés paga aqui um mico terrível, vergonhoso, para um grande líder, um grande estadista que ele foi. Mas pensa que para por aí? Não. Vamos para o segundo mico que ele paga. Versículo 13. A segunda desculpa. Capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhe direi? Olha a desculpa que ele está dando. Quando eu chegar lá no Egito, eu vou falar assim: o vosso Deus, o Deus dos vossos pais me enviou para um propósito. Olha a desculpa que ele está dando. Mas eles vão perguntar qual é o nome desse Deus. Olha a desculpa que Moisés está dando. Mas eu não sei nem teu nome, Deus. Eu nem te conheço. Moisés não conhecia Deus, queridos. Ele tinha saído do Egito. Ele foi criado da forma egípcia. Ele foi filho da filha de Faraó. Ele não conhecia o Deus hebreu. Esse é o primeiro contato que ele tem com o Deus dos seus pais e pais que não o criaram. Olha a desculpa. Senhor, eu não te conheço. Quantos crentes hoje estão na igreja estão dizendo assim: mas eu não conheço bem a Bíblia. Eu não conheço bem a história. Eu não conheço bem o que a palavra diz. Eu não entendo muito bem as escrituras. As pessoas vivem dando desculpas para justificar os seus erros. Vivem dando desculpas. Eu não sou um bom conhecedor da palavra. É assim não é hoje, queridos? Que as pessoas, quando entram numa demagogia para falar de Deus pelas outras, param na rua, parecem doutores. É ou não é? Mas quando comete um erro, eu não sabia que a palavra dizia assim. Aí vem com aquelas conversas enfiadas. É desse jeito, não é? Moisés paga outro mico. E aí o que Deus diz? Não, vai lá e diga que o eu sou te enviou. O eu sou o que sou. Está te enviando. Parece que Deus está deixando, está dando corda para ele, para ver até onde ele vai. E pasmem, ele vai longe. Ele vai longe. Tá? Porque ele vem agora para a terceira desculpa, para não obedecer. Querido, chega de desculpas. A terceira desculpa está agora no capítulo 4, versículo 1. Tudo para não fazer o que Deus quer que ele faça. E aí o texto agora no capítulo 4, versículo 1 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão. Olha o que Moisés está dizendo. Mas eis que não crerão. Nem acudirão às minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha a desculpinha, a terceira desculpinha de Moisés. Senhor, quando eu chegar lá, eu já sei até o que eles vão dizer. Não é assim que os crentes falam? Eu já sei até o que vai acontecer. É isso que Moisés está dizendo para Deus. Senhor, quando chegar lá, eles não vão acreditar, como Moisés sabe que eles não vão acreditar. Pensa que esse é o terceiro mico que Moisés paga. E é mico que nós pagamos nos dias de hoje, porque às vezes Deus está estabelecendo alguma coisa para a gente, para fazer um culto lá dentro da Graviola, a Praça da Graviola. Mas aqueles meninos lá do movimento lá, e eles não vão gostar? Não vão gostar porque você quer que eles não gostem, né? Como é que você sabe que eles não vão gostar? A gente adora ficar presumindo o futuro. Vamos fazer um culto lá na Praia de
passem a mim, não vai dar certo não, porque tá cheio de marginalzinho lá para assaltar. E eles vão vir assaltar a gente. Como é que você sabe? As pessoas hoje que estão dando para trás são os crentes. Você sabia disso? Pare para analisar se não são os crentes que estão dando para trás. Ah, pastor, o senhor vai fazer um culto lá no Horizonte e vai montar uma igreja lá? As pessoas falaram aqui para mim, mas o senhor não acha que lá é muito longe, não? Falaram isso para mim. O senhor não acha que vai ter muita despesa, não? Falaram isso para mim. A vontade que eu tenho de dar um tapa no meio da lata. Porque pessoas com esse comportamento incrédulo dentro da igreja precisam de um tapa na lata para acordar. Não estou falando literalmente. Mas precisa de alguém para dar um saco de leite para acordar, sim ou não? Sim. Porque estão dormentes. Quando eu falei que ia para o Horizonte, aqui ó, 40 quilômetros. Quando eu disse que eu ia para o Marco 230 quilômetros, a pessoa pirou. Pirou! 230, quase 500 quilômetros para ir voltar. Quanto o senhor vai gastar de gasolina? Teve uma pessoa que me perguntou, pastor, o senhor já parou para pensar quanto o senhor gasta de combustível por mês para vir aqui para a cidade do Horizonte? Eu falei, meu filho, nem me interessa, porque se eu for fazer o cálculo e colocar na ponta do lápis, eu vou desistir. Mas se Deus me enviou, eu vou. Glória a Deus. Porque foi Deus que me escolheu. Aleluia. E está lá, um grande galpão para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. 7 mesinhos de congregação inaugurada. E já tem um povo lá cultuando para a glória de Deus. Já batizamos um povo lá naquele lugar para a glória do Senhor. Chega de desculpinhas. Chega de desculpinhas. Se o Senhor chamou para fazer, não vamos fazer. E eu vou dizer para vocês, Deus tem me suprido as necessidades bem bacana. Porque aqui dentro, ninguém teve fé. Ninguém teve fé a ponto de pensar no letreiro de LED. Quem já viu um letreiro de LED que passa aquelas letrinhas? Hoje vieram trazer para nós aqui, ó, um letreiro de LED de presente. E nem gente é da igreja para colocar ali fora, mostrando os dias de culto. Ninguém teve fé dentro da igreja, alguém fora teve. Para nos presentear. Chega de desculpinhas. Chega de desculpinhas. Diabo, por favor. Só para me ajudar aqui, por gentileza. Pronto, tá aí. 0 bala. Glória a Deus. Obrigado, querido. Pode ir aqui. Obrigado. Chega de desculpinhas. Se está faltando fé dentro, Deus gera fé fora. Porque se nós não clamarmos, Deus vai levantar as pedras para clamar. Chega de desculpas. Nós não temos direito de ficarmos nos justificando, colocando barreira, atrapalho no que Deus tem a fazer. Ele vai fazer o que Ele tem a fazer. E eu quero que faça da minha geração. Sabe por quê, querido? Eu quero apresentar obras diante dele. Eu não quero que passe a nossa geração sem obras para a glória do Senhor. Porque se a nossa geração não fizer, Ele vai levantar outra que faça. Porque sabe quem é que precisa correr? Sou eu e você. Está pensando? Deus tem tempo. A eternidade é o tempo dele. Quem não tem tempo somos nós. Que daqui a pouco a gente vai estar sendo lançado, tá, a 7 palmos de terra. Quem não tem tempo somos nós. Então somos nós que temos que nos apressar, queridos, para que se cumpra na nossa vida os planos do Senhor. Chega de desculpas. Chega de desculpas. O Senhor é grandioso em suas obras e suas escolhas. Ele não errou quando te escolheu. Obrigada. Eu olho para você e vejo defeitos. Aleluia, Deus. Eu olho para você e vejo falhas. Mas Deus olhou para você e viu algo que eu não posso ver. Aleluia. Ele viu algo grande em você. Ele não errou quando Ele te escolheu. Aleluia. Então chega de desculpas. Chega de desculpas. Glória a Deus. Moisés continua, pastor. Continua a dar desculpas. Continua a questionar Deus para tirar o seu povo do Egito. Moisés continua questionando a decisão da escolha de Deus. Porque agora, queridos, no versículo 10, capítulo 4, versículo 10, olha
Olha a quarta desculpa que Moisés dá. Porque ele o tempo todo está questionando as decisões de Deus. Capítulo 4, versículo de número 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Olha a desculpinha dele agora. Senhor, eu não sou admirado por ninguém. Eu não sou reconhecido como alguém que tem uma boa retórica. Olha, Senhor, não tem ninguém que me admire. É isso que Moisés está dizendo. Ou seja, eu não sou um bom, né? Eu não sou um bom questionador de causas. Eu não sou um bom dialogador. Eu não sou uma pessoa adequada para falar em público. Olha a desculpinha que Moisés está dando. Aí olha o que o Senhor responde no versículo 11. Então respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ele poderia dormir sem essa. Sim ou não? Sim. Aí Deus continua dizendo: Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Podia dormir sem essa também. Deus termina, ele diz assim, ó: Não sou eu o Senhor? Pensa um mico desse aí, queridos. Era para enterrar a cabeça na terra. Aleluia, Senhor. A gente olha Moisés e pensa que é um cara assim, né? Sobrenatural. Conversa, rapaz. Aqui tem gente mais valente do que Moisés. Que Deus chamou e a pessoa diz: Eis-me aqui. Todo errado, estou cheio de defeito, estou cheio de pecado, estou cheio de... Mas aqui estou eu, Senhor. E eu vou fazer a tua obra. Tem gente aqui mais valente do que Moisés, mais corajoso do que Moisés. Mais homem, mais mulher do que Moisés foi. Amém, Senhor. Amém. Vocês estão entendendo a realidade da Bíblia, queridos? Mas por que Moisés estava dando essas desculpinhas? É simples. Ele mesmo registra, ele mesmo diz. Você quer saber o porquê que Moisés se posicionou dessa maneira? Certo. Então vamos para o versículo 13 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Ele, porém, respondeu. Depois de ter dito do Senhor, ter dito: sou eu que faço pouco, sou eu que faço muito, sou eu que faço tudo. Agora ele diz assim: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Eu não quero ir. É isso que Moisés está dizendo para Deus. Senhor, envia qualquer um, menos a mim. Senhor, escolhe outra pessoa, menos eu. Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Na cara de Deus. Daí uma coisa que ele tinha, meu irmão, era coragem de peitar Deus. Sabe por que a gente não tem coragem de peitar o pai, a mãe, o marido, a esposa, o vizinho? Mas a gente tem coragem de peitar Deus. A gente não tem coragem de dizer as verdades para os vizinhos, dizer as verdades no trabalho. A gente não tem coragem de dizer a verdade dentro de casa, mas a gente tem coragem de peitar Deus. Acredita que existe gente a esse nível? E na nossa época está cheio de gente assim, que peita as decisões de Deus. A pessoa tem medo de um balaço no meio da testa. Quem é que sabe o que é um balaço no meio da testa? Essa é a linguagem carioca. Um tiro, um pipoco. A gente tem medo de um traficante, mas não tem medo do que Deus possa fazer. A gente tem medo de falar a verdade no meio da praça e não tem medo do que Deus possa pesar a mão. A palavra do Senhor diz que é melhor é temer a Deus. Porque além de matar, porque os da terra só podem matar. Deus, além de matar, lança no inferno. Mas parece que as pessoas já viraram doentes mentais, que já estão peitando Deus, queridos. Está sendo assim ou não está sendo assim hoje? Vocês já viram quantas heresias existem no YouTube? Com o nome de Deus, com o nome do Espírito Santo, com o nome...
Vocês já viram quanto o povo está usando em programas de Ratinho, de Ana Maria Braga, essas coisas todas aí, usando o nome de Deus, fazendo piada? Você já viu quantos comediantes aí usam o nome de Deus, o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, inclusive? Isso é blasfêmia, e a Bíblia diz que para isso não tem perdão. E está assim de crente rindo disso. Assim de crente rindo desse mover maligno de fazer piada com as coisas santas. Queridos, nós estamos na pior época do Evangelho no Brasil, a pior época. E a Bíblia fala sobre mover do Espírito Santo, a Bíblia fala sobre o manifestar do Espírito Santo aos homens lá em Atos Apóstolos, bota um apelido de repreté. Repreté, tudo a mesma desgraça, meio do campo. Porque eu não posso dar apelido às coisas de Deus, queridos. Estou falando besteira, queridos? Não. Vocês estão entendendo como está faltando respeito por isso? Mas pelo menos Moisés falou assim, ó, eu não quero. Sabe uma coisa? Eu estou dando muita desculpinha, mas qual é a moral da história? Eu não quero ir. Certo? Só que eu quero te dizer que você pode ter até a petulância de dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não quero assumir, eu não quero pregar, eu não quero orar, eu não quero evangelizar. Você pode até ter essa petulância de dizer, mas sabe o que diz agora? Aqui, ó, versículo 16, 14. Olha o que diz. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Quero parar aí só um pouquinho. Eu vou ler o restante. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Moisés até então estava para Deus como o cara. Sim ou não? Sim. É esse. O conhecimento dele me serve. Ele é todo tortinho assim, mas eu vou dar uma injeção de ânimo nele, vou botar o Espírito Santo e tal, ele vai ter uma postura diferente, eu vou organizar assim, vou botar uns anjos perto dele e tal, e aí vai dar certo. E aí Deus agora começa uma aproximação dele. Vê que Deus não é arrogante, Deus é um cavaleiro, um gênero. Apareceu um fogo lá na sarça, chamou a atenção dele, porque Deus é cavaleiro. Né? Ele trata a gente com respeito, ele trata a gente com honra. Com honra, Deus trata a gente com honra. Deus não trata a gente como qualquer um. A gente que trata Deus como qualquer um, viu, Moisés? Tratando Deus como qualquer um. Olha, ele estava falando com alguém invisível. E era motivo para me tremer todinho. Não sei não, mas eu acho que ia me borrar também. Imagina, rapaz. Imagina a Eva falar com uma cobra. Imagina o sujeito falar com a jumenta. Me desculpa, mas se sou eu, meu irmão. Eu já tinha. Para analisar, gente, como esse gente era doida. Doente da cabeça, gente, irmão, falar com uma jumenta. Jumenta nunca falou. Aí um dia ela fala com ele. Tá batendo por quê? Meu irmão ia correr, mas ia correr muito. Tá maluco, rapaz? Nunca falou jumenta comigo, jumenta resolve falar? Tu acha que eu ia ficar ali batendo papo com jumenta? Para analisar, queridos. Nós precisamos olhar com ótica humana as coisas. Estou em cima da jumentinha, indo lá para o horizonte. Aí eu puxo, eu tô pro lado, e a jumenta não vai. E eu puxo, ela não vai. Eu puxo, ela não vai. Eu pego a vara e acerto nela, jumenta. Por que tu tá me batendo? Eu chego lá no horizonte com a pé, meu irmão, correndo. Vai a pé mesmo. Para analisar, queridos. Para analisar. E a Eva bem batendo papo lá com a serpente. Deus bem não quer que eles sejam igual a ele, vocês sejam igual a ele. Não, mas ele não. E ela batendo papo lá com a serpente. Não sei não, queridos. Tem alguma coisa esquisita nisso aí. O que acontece é que Deus olha Moisés e olha como uma pessoa adequada para o projeto dele se cumprir. E Deus está tentando o tempo todo numa conversa dizer, não vai ser pela tua força, não vai ser pela tua eloquência, não vai ser pela tua capacidade, não vai ser pela tua... Ele está dizendo, eu vou ser contigo, rapaz. Eu vou te dar os recursos. O que você precisar vai estar lá. Não é? Se você precisar de um GPS, eu antecipo o futuro e te dou o GPS para você. Não precisa, rapaz, se preocupar. Eu estou contigo, rapaz. Eu vou te... Rapaz, eu sou o Senhor, eu sou o Deus, eu sou, rapaz.
E o cara todo o tempo todo dando desculpinha. E não é assim ainda hoje, a obra vai ser feita. Quantos lugares aí estão precisando de pessoas para pregar o evangelho, para implantar igrejas? Irmão, sabe qual é a nossa maior dificuldade aqui no Projeto Semear? Pessoas! E sempre foi assim. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Orai ao Pai para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. Orai ao Pai para que Deus mande pessoas de coragem para fazer a obra. As igrejas estão lotadas. Mas quantas pessoas para lançar a mão para fazer a obra? Sabe por quê? Porque as pessoas querem casa, querem carro, querem ir para a praia, querem ir para o cinema, querem ir para o shopping, comprar meriqui, gastar dinheiro no cabelo, fazer chapinha. Já bem que amanhã vai ser de presente. Glória a Deus. Só Jesus na calça, irmão. Se Deus quer mulher que tudo quer ter cabelo grande, e o valor é pelo tamanho do cabelo, tá pensando que eu não sei? E a escova de morango, de chocolate, de ameixa, de abóbora, de abicó, de acerola, é tudo que é fruta, rapaz. Aí quem tem cabelo liso quer enrolar. Aí quem tem cabelo enrolado quer esticar. Aí meu irmão, tá uma doideira, tá uma loucura que não tem fim, irmão. Por quê? Porque as pessoas estão presas no coração a esse mundo. Eu não estou dizendo que isso é bom, que isso não tem que ser feito. Tem que ser feito sim, tem que andar bonito, arrumado. Mas queridos, precisa ter um tempo também para cumprir com a vontade do Pai. E às vezes a gente não está separando tempo para cumprir a vontade do Pai. Deus não quer que a gente seja só membro de igreja, Deus quer que a gente faça a obra. Porque ser só membro de igreja, queridos, não representa absolutamente nada. Deus quer que a gente faça a obra. Faça a obra. E tem tantos ministérios de Deus. Tantos ministérios, queridos. Mas será que a gente está preocupado com isso? Muito raramente. Moisés estava preocupado era com a vida dele. Moisés estava preocupado era com a história dele. Voltar para o Egito, onde ele saiu fugido. Ou seja, voltar lá para o interior, para a casa da sua mãe, para a casa do seu pai. Voltar lá para o interior, ou então lá para outro estado, para falar lá com o seu irmão, com seu tio, com seu primo, com sua avó. Quem está entendendo a palavra? Voltar lá para consertar aquilo que ficou bagunçado. Eu passo por isso também, queridos. Quando eu penso assim, voltar ali. O Senhor manda outra. Porque nós somos iguais, queridos. Seres humanos iguais. O que nós precisamos é aprender com a palavra para que a gente possa acertar. Tem lugar que eu não quero ir. E tem lugar que eu vou ter que ir. E o Senhor já falou isso comigo. E eu falei assim, Senhor, que demore muito tempo. Seja longânimo, Senhor. Porque eu não quero ir logo, não. Não quero ir agora, não. É para falar com o Beto. Não, Senhor. Deus vai estiver bem velhinho. Meio caquético assim, os dentes já tenham caído todo. A metade já caiu, né? Só falta outra metade. Deixa ele quando estiver lá, bem velhinho, que eu não vou estar falando coisa com coisa. Não sabe. Aí quando eu pedir desculpa, ele vai até pensar, enlouqueceu mesmo. Porque, queridos, nós queremos fugir da nossa realidade o tempo todo. E a nossa realidade é que Deus nos chamou Aleluia. para uma grande obra. Aleluia. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Deus olha Moisés como uma pessoa adequada. E Moisés fugindo. Chega um momento que a Bíblia diz o seguinte, que acendeu. O que é acender? O que é acender? Quando você vai colocar lá o café, a água para poder fazer café, tem que fazer o quê? Acender. Quem é que taca fogo? Diga eu. Eu. Se você for fazer o arroz, tem que fazer o quê? Acender. E quem é que acende? Eu. Quem é que acendeu a ira do Senhor? Moisés. Diga eu. Eu. Agora você diz que foi Moisés, né? Tá vendo aí, querido? Como é que são as coisas? Eu estou bem esperto com vocês. Foi eu. Não foi Deus que provocou a ira em si mesmo. Foi Moisés que acendeu a ira do Senhor. Qual é o seu comportamento? Qual é o seu comportamento, sua postura, tá? O tempo todo dando desculpinha, e Deus com pressa de resolver o seu propósito. Moisés nem sabia que ele passaria a ter um valor espiritual tão grande, mas tão grande que haveria guerra entre anjos pelo seu corpo.
Está lá em Judas, versículo 9. Oh, lindo. Moisés não sabia que o seu valor espiritual, ele não teve nada nessa terra, nada. Não teve bem, ele não levou nem um cavalo do Egito para cavalgar pelo deserto. Ele foi andando com o povo. Ele não teve nada, Moisés. Moisés morreu no deserto. De frente para a terra prometida, nem entrou. Mas pensa que o valor espiritual desse homem provocou uma luta entre os anjos de Deus e os anjos das trevas. Judas, o irmão de Jesus que escreve lá a epístola de Judas, lá no Novo Testamento, no versículo 9, diz que Miguel, o principal dos céus, lutou e contendeu por conta do corpo de Moisés. A gente está aqui sonhando com coisas aqui nessa terra. Pensa que Deus está construindo através de nós um valor em nós, espiritual, que os demônios estão revoltados. E a gente fica com esse coração preso aqui, fica com essa mente presa aqui, a gente fica sonhando com as coisas daqui. Não digo que é errado ter, não é errado ter. Ter na medida do possível. E não se frustrar por não ter igual o vizinho tem. A gente fica o tempo todo invejando os outros. Oh, meu Deus! Nós devemos desejar ser comparados aos homens, às mulheres da Bíblia. Como a gente aprendeu aqui sobre Raabe, ex-prostituta na linhagem de Jesus lá em Mateus. Quando nós pregamos aqui do menino reprovado pela família, enxotado pelos irmãos, mas se transformou em governador do Egito. Oh, glória a Deus. Salvou a pele dos irmãos porque tinha fome na terra. Queridos, que o nosso valor seja um valor espiritual. Isso aqui é passageiro. Espiritual. Deus se ira. E o texto continua dizendo assim: e acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai a teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falará, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero que você me represente aí no meio dos homens. Oh, meu Deus, que projeto é esse? Eu me emociono. Que Deus é esse que chama um homem para colocar ele entre os homens no lugar dele? Eu acho que Deus é que é maluco. Não parece que esse Deus é maluco? Tá. Você não quer que a tua boca seja usada? Então eu vou usar a boca do teu irmão. Mas eu vou te dar uma responsabilidade um pouquinho maior. Era para você falar, só falar. Como você não quer falar, então você vai ser Deus entre o meu povo. Quer dizer, ele não estava entendendo o que Deus queria fazer com ele. Deus queria dar um nome a ele, para em pleno século XXI a gente está mencionando sobre ele. Aleluia. Eu não sabia disso. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre ele. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos falarão sobre ele. Você está vivendo o teu dia hoje. Mas tu não sabe o que Deus quer fazer com o teu nome na próxima geração, daqui a 50 gerações, daqui a... Meu Deus do céu! Nós estamos focados com os nossos olhos nesse mundo! E pereceremos com ele. Nós não queremos entender qual é o projeto que Deus tem para nós. Qual é o valor que Deus tem para nós. Está na hora da gente parar um pouco para meditar no que tem sido a nossa vida, queridos. O fato é que Deus dá um projeto para Moisés. Mas Moisés, é isso aí. É isso aí. Vamos ver qual foi a reação de Moisés? Versículo 18. Capítulo 4. Saindo Moisés. Esse saindo Moisés é da presença de Deus, tá, queridos? Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro: vai-te em paz.
Sabe o que eu entendo desse versículo? Moisés queria ir? Não. Mas foi. Moisés gostou da ideia? Não. Mas obedeceu. Moisés aceitou o projeto? Não. Mas fez o que Deus quis. Sabe qual é a diferença agora de Moisés para nós? Não está no defeito. Está na qualidade. Que hoje tem pessoas que estão dizendo: Deus, eu não quero esse ministério para mim. Está virando as costas e está indo embora. Moisés o tempo todo disse que não queria, que não dava certo, que não ia prosperar, que não ia conseguir, mas no final da história, Foi obedecer. hoje nós estamos questionando, no final da história, Não obedece. vamos estudar embora. Quem está entendendo a diferença nossa com Moisés? Glória a Deus. Aí agora torna Moisés alguém de valor. Porque ele fez questão de dizer para Deus que ele não queria, que ele não gostava, não gostou da ideia, acha tudo ruim, não vai dar certo, não vai prosperar tudo, mas no final da história, Obedeceu. hoje a gente questiona, no final da história, abandona. Abandona. Tem sido assim ou não tem sido assim? Quantos desviados você conhece? Poucos ou muitos? Muito. Quando a gente já sai de longe. Quantos desviados a gente conta por aí que nem sabia que era? Vocês estão entendendo o que está acontecendo, queridos? Por falta de ensino da palavra do Senhor. Por falta de ensino da palavra de Deus. O que acontece aqui? Hoje, está sendo colocado para nós a oportunidade de tomarmos decisões diferentes. Amém. Tá? Tem um ditado muito forte, que eu já utilizei dele para postar lá no Face, para colocar no WhatsApp. É que se nós continuarmos a fazer o que sempre fizemos, continuaremos a ser o que sempre fomos. As pessoas querem mudança, mas não querem Mudar. A mudança começa dentro de nós. Dentro de nós. Nós queremos que o ambiente mude. Nós queremos que as pessoas mudem. Nós queremos que a família mude. Nós queremos que tudo mude. Mas a mudança precisa acontecer aqui dentro de mim. Aqui dentro da forma de eu ver as coisas, de eu analisar. A mudança tem que acontecer dentro de mim. Nós precisamos nos resolver primeiro. A gente quer resolver os outros primeiro. Ah, você fala melhor comigo. Não gosto dessa forma que você fala comigo. Mas a pessoa não para analisar que precisa mudar também a forma de falar. Ah, vocês me respeitem, hein? Mas eu não paro para analisar que eu tenho que... Poxa, me ama. Mas não devota? Quem está entendendo como é que está? Essa é a grande crise da humanidade. Queridos, se nós começarmos a nos preocupar com a gente, tanto que a gente se preocupa com o vizinho, olha, a nossa vida vai ficar 100% em pouco tempo. Se você começar a olhar mais o que você faz do que o pastor faz, olha, a tua vida vai crescer 1000% em pouco tempo. Se você parar de olhar as pessoas que te cercam e começar a olhar mais para si, daquilo que você precisa resolver, em pouco tempo você vai ser um vaso reconhecido e respeitado. E o nome de Deus vai ser glorificado sobre a sua vida. Portanto, queridos, para que você não esqueça, tá? Pai, me desculpa! Opa! Tomou susto? Tomei. Receba essa palavra aí, então. Amém.